Dia que eu recebo uma gata linda que faz um trabalho incrível em Taubaté. Hoje o assunto, como eu havia prometido, autismo. Vamos falar um pouquinho sobre as mães de crianças autistas, né? E a Joyce, que é a presidente da Associação do Espaço da Família Autista de Taubaté, está aqui para bater um papo com a gente hoje, para falar um pouquinho sobre o espaço, sobre esse grupo de mães que se reúnem. Oi, Joyce, bom dia, tudo bem? Oi, Nina, tudo bem? E você? Sua Tudo maravilhosa. bem, É um essa prazer gata estar aqui. linda. Que Gente, como alegria. eu amo ver, Por que ouvir você a não Nina. veio antes, né, Joyce? Porque, Nina, você tem que me convidar mais vezes. Não, a partir de agora você Sempre. vai ser minha, tá? Ah, então tá bom. Ô, Prazer, Joyce, a viu? gente está numa semana muito especial, que é a Semana das Mulheres, né? Ah, é verdade. Nossa semana. Ah, E eu tô muito feliz de ter trazido aqui, porque você levanta uma bandeira importante, porque você é uma menina jovem e Ah, uma obrigada. guerreira, né? Uma menina muito especial e que ajuda muitas outras mães também especiais, né? Obrigada, Nina. Antes de conversar com você, vou apresentar essa garota, funcionária nova, a Jéssica de Paula. Bom dia. Ela tá quantos dias sem vir, gente? Amiga, eu tô vindo, até sei. bastante. Aham. Eu só não tô conseguindo entrar com você A no ar. Jéssica, ela traz notícias do mundo dos famosos todos os dias. Aqui a gente tricota muito. Só que ela andou uns 2 dias aí na correria, né, a amiga? gente tá numa expansão aí da rádio, isso. né? Vem novidades. Vem né? novidades por aí. É né? Que isso. ótimo. E daqui a pouco vamos falar da eliminação da Vanessa. Vamos falar expulsão, né? Ontem eu tava aqui no Momento do Rei. Muita gente perguntando, cadê a Jéssica? Fala pra ela falar da Vanessa que foi expulsa. Eu falei, gente, mas hoje é o dia do Roberto Carlos, não é dia da Jéssica. É o dia do rei, não da rainha. Rainha da fofoca, Seria eu vou um nomear amor. ela, viu, gente? Ai, obrigada. Fala mais sobre isso, né? Ô, Joyce, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho desse grupo. Primeiro, eu queria conhecer um pouquinho da sua história. A gente estava aqui conversando fora do ar, que a Joyce tem 42 anos, Isso. é mãe de um casal, né, Joyce? Isso, a Lenita, de 17 anos, né? Uma adolescente. Linda que tá Linda, hoje né? aqui, né, Lenita? E o Benício, que E o tem 4 anos Benício. e meio, que ele é autista, né? Aham. E foi assim que começou a sua história? Posso contar um pouquinho, então? Pode. É, Você eu- tem um eu- grupo no Instagram que chama um grupo, ela é inclusive presidente, Espaço Família Autista Isso. Taubaté. A nossa né? associação chama Projeto Social Viva Bem. E Aham. dentro dessa associação nós temos o Espaço Família Autista, né? Aham. Que é para cuidar, né? A gente sempre pensou no acolhimento das famílias. Das né? famílias. Num Então- primeiro momento você pensou nas mães. Nas mães, Nas porque mães. assim, eu me via numa situação, né, Sim. onde eu não tinha apoio, Aham. onde eu não tinha ninguém que me ouvisse, né? Então eu me sentia muito sozinha. Entendi. Então eu tinha uma amiga, né, e eu contava pra ela, nossa, eu me sinto sozinha, né? E ela vendo a minha dificuldade, a gente começou a encontrar com outras mães que também tinham essa mesma dificuldade, e aí a gente resolveu fazer um encontro, um café. Que legal. E aí nesse primeiro café foram apenas 8 pessoas. Aham. E aí, Outras mães com outras crianças mães com autistas? Isso, com crianças autistas. Aham. E aí a gente ouviu, né? Teve gente que falou pra gente assim, vocês vão fazer isso aí não dá certo, ninguém vai, né, nesses encontros. E a gente Entendi. sempre tinha em mente, Nina, que se a gente acolhesse uma família que fosse, a gente estaria realizada, né? Isso. Então a gente começou com esses encontros. O encontro acontece lá no Café no Quintal. A dona Irene cede o espaço pra Que gente. legal, eu Isso já conheço. vai fazer 2 anos. Ela nunca Aham. cobrou nada da gente. Então começou assim, com 8 pessoas. Hoje já vão mais de 150 pessoas. Quantos cafés? Você tem noção? A gente faz uma vez por mês. Ai, que legal. Uma vez por mês E aí tem os começou encontros. quando? Começou em 29 de abril de 2022. Entendi, olha que legal. Quantas famílias hoje, Joyce? Então, no grupo, a gente tem um grupo, né, do Aham. WhatsApp, e nesse grupo tem 400 pessoas, entre pais e Legal. mães de Ai, que autistas. legal, que Então, legal. assim, se formou para acolher as famílias mesmo. Né? Aham. Como é que foi quando você soube que o Benício era autista? Demorou? Não demorou, Nina. Ele tinha 1 ano e 8 meses, até que foi Rápido. precoce, né? Um diagnóstico Aham. precoce. Eu li eu escrevi, Nina, para eu não me perder. Eu posso Tá, ler? vai, pode Ai, ler, com posso? certeza, Então tá bom. amiga. Aqui você tá em casa. Então tá bom. Eu comecei falando aqui, né, que falar de autismo para mim é sempre especial. Aham. Que eu aproveito todas as oportunidades mesmo, porque as pessoas precisam ouvir falar Precisam, de autismo, né? é mesmo. E aí muita gente me pergunta, Joyce, mas você romantisma muito o autismo? Eu falo assim que não, de jeito nenhum. Eu tenho até um pouco de raiva do autismo, É? mas eu também amo, mas eu amo as pessoas que estão dentro do espectro autista. Aham. Isso é muito eu amo essas importante. pessoinhas, né? E o autismo chegou para mim como um furacão, como ele chega para muitas mães.
Os dias que o B estava em investigação, né, que nós estávamos procurando para saber o que ele tinha, foram dias torturantes, angustiantes. E quando eu me decidi ir para Curitiba, num médico mais conceituado, para ouvir a opinião dele, né? E coração de mãe não se engana. E eu, mesmo sabendo que eu não havia me preparado. Eu sabia que o meu filho era autista, né? E eu não me preparei porque não tem como me preparar para isso. Ninguém se prepara. E nessa viagem, foram horas de viagem, eu com o pensamento a milhão, né? A consulta demorou muitas horas, né? E o médico me explicando. E por fim ele falou para mim: mãe, seu filho é autista, né? Isso ele tinha o quê? 1 ano? 1 ano e 8 meses. Uhum. E foi dito de uma forma muito suave. Muitas mães nem têm... não recebe dessa forma suave, né? Tem médico que vem e só joga, né? Sim. Mas nesse dia, Nina, eu me senti sem chão. Eu parei por uns minutos, sem reação. Foi um nó na garganta, o choro veio. E eu me lembro que naquele momento eu estava sozinha com o B. O Benício, né? Que eu chamo de B. E foi um dos piores momentos da minha vida. Eu queria um buraco para me esconder. Eu queria alguém para segurar a minha mão e dizer: vocês não estão sozinhos. Mas não tinha ninguém. Estava eu e ele. Nós voltamos e todo o trajeto eu pensava: e agora? O que será de agora em diante? O Benício vai conseguir comer sozinho, ele vai se vestir, ele vai ter amigos, ele vai estudar, ele vai falar, vai trabalhar, vai se casar. Eram tantos porquês que, se eu ficasse me questionando, certamente eu não estaria aqui hoje. Naquela época, eu estava em depressão, Nina. Nossa. Eu tinha acabado de me divorciar, né? Fazia 4 meses. Eu tenho adolescente, né? Naquela época também ela estava enfrentando situações muito difíceis, porque uma separação mexe com a família toda. Mexe mesmo. Mas eu precisava ficar bem. Minha filha e eu, a gente começou terapias, nós ficamos bem e nós começamos a cuidar do B. Correr atrás de tratamentos, né? São corres e corres diário. Nós fizemos a nossa parte, né? Fazemos a nossa parte em casa. Com o tratamento do autismo, ele vai além do consultório, né? Não é só lá na terapia. A gente precisa reforçar muito em casa, né, Jéssica? Porque senão tudo é perdido. Então, eu não tinha tempo para perder. A depressão que se lascasse. Mas eu me cuidei, né? Fiquei bem. E eu precisava cuidar do Benício. E na angústia, né, eu via e vejo muitas mães nessa angústia, né, que é a angústia do diagnóstico, né? E quando vem o diagnóstico, é a angústia de não saber o que fazer. O que fazer? Não sabe nem por onde começar, eu né? iria falar para você, muitas pessoas falam que passam por um luto, na verdade. Porque é como se você tivesse perdido um filho ali naquela hora, mas não perdeu, na verdade. Não porque perdeu o que você idealizou no momento. Isso. Porque quando você gera o seu filho, você cria muitas expectativas. E quando você descobre, aquilo que você criou na sua cabeça já não existe mais. Porque é uma outra vida que você tem que viver dali para frente. E eu até queria ver com você, quando você descobriu, qual que foi a virada de chave? Foi uma pessoa que te falou? Ou foi você que percebeu um comportamento atípico ou diferente nele? Que você falou: não, acho que eu vou levar ele no neurologista? Porque eu acho que é muito importante, porque hoje muitas mães, elas levam seus filhos depois de muito tempo para um médico. Demoram muito. Acha que demoram muito. E a gente sabe que a intervenção precoce é muito importante na vida da criança. Nós somos para nós. E às vezes as mães mesmo não querem acreditar. Então, às vezes, crianças com 5, 7 anos, aí que vão descobrir o diagnóstico. Por quê? A mãe, durante todo esse tempo, colocou uma venda nos olhos. Não é. Eu entendo muito bem, porque eu queria ter colocado aquela venda, mas assim, na hora eu escolhi não colocar e eu pensei nela, não pensei em mim, porque às vezes a gente é meio egoísta, né? A gente pensa na gente. Então, assim, qual que foi essa virada de chave? Foi uma pessoa que te ajudou? Então, por isso que eu falo que o quão importante é a informação, né? E foi no mês da conscientização do autismo, minha irmã viu uma reportagem. Aí ela chegou pra mim e falou: Joyce, olha, eu tô vendo alguns sinais no Benício, o Benício ainda não fala, o Benício anda muito na pontinha dos pés, né? Ele fica muito focado ali nas plantinhas, só arrancando folhinhas, né? Você me desculpa, ela chegou com todo cuidado para não me ofender nem nada. Você não fica chateada comigo, mas você não acha que pode ser autismo? E daí vocês lembram, né, que eu estava em depressão, né, com a cabeça toda virada. E
não tinha percebido essas coisas no meu filho, né? E aí, quando ela me falou, eu falei, nossa, realmente, né? E aí, no dia seguinte mesmo, eu já procurei um neuro, já procurei Foi na primeira consulta que o neuro já te deu não te falo diagnóstico, mas te deu a possibilidade de ser o autismo? Na primeira consulta aqui em Taubaté, a médica já encaminhou para as terapias e ela falou possivelmente seja um autismo, né? Sim. E aí eu tive diagnóstico quando eu fui para Curitiba, que eu levei vídeos, né? Levei os exames que o Benício já tinha feito aqui para dizer que não tinha nenhuma comorbidade, né? E o médico já me deu o diagnóstico de autismo. Então, foi bem rápido. A gente começou com 1 ano e 7 meses a investigação. 1 ano e 8 meses já teve o diagnóstico. Eu tenho um amigo, gente, muito amigo, por sinal, que ele tem um filho, o Ian. Ele tem hoje, eu acho que 6 anos. E quando eu fui visitá-lo um dia na casa dele, ele tinha 4. Na época, eu olhei para o Ian e eu tive a clareza exatamente do que estava acontecendo com ele, porque ele não falava e ele também andava na pontinha dos pés. Eu visitei ele quando nasceu e depois eu não ia mais, né? Eu acompanhava só nas redes sociais. Quando eu olhei para ele, que eu conversei com esse meu amigo, a gente tem um grau de intimidade, né? Falei, Naldo, mas e o Ian? Ele ainda não está falando? Você já foi ver o porquê? Ele está andando na pontinha dos pés? Ele teve uma resistência tão grande comigo que eu tive que chamar ele na chincha para tomar um café, para a gente conversar de igual para igual, porque era grave. Ele já estava com 4 anos e já era para estar recebendo o atendimento. Eu acho que quando a gente descobre, tempo é um fator, assim, muito importante. Importantíssimo, Nina. Né? Mas essa resistência tem até, não só com nós, como somos amigos, mas até com o próprio médico. Sim. De você chegar e você, que nem a sua foi na primeira consulta, né? Ela já não deu um diagnóstico, mas já falou, tem a probabilidade de ser autista. Eu cheguei em casa com isso, eu falei, não, ela tá louca, essa médica. Ela não sabe o que ela tá falando. Eu tô com a minha filha também tinha 1 ano e 8 meses. Eu falei assim, como que em 20 minutos ela falou que minha filha tem isso? Tem que fazer um exame de sangue. Quem ela pensa que ela é? E na hora a gente não entende que o autismo não é o exame de sangue, né? São as características ali que a criança vai ter. É uma autoanálise, né? E não é com o exame de sangue que você faz. Eu falei, não, mas assim, durante a minha gestação tinha negação, né, Jéssica? Tinha negação. Esse meu amigo, aí quando a gente conversou, eu falei, Naldo, eu converso com vários médicos e ele tem todos os sinaizinhos. O pezinho, ele não fala. Às vezes ele gira no próprio eixo. Você precisa procurar ajuda, porque isso é uma falta de responsabilidade. Uma pessoa tão instruída, como que ainda não foi atrás? E aí ele colocando lá, desculpa, mas eu percebi que ele estava tendo, na verdade, dificuldade de aceitação. Aceitação. Parece que o preconceito que ele criou ali dentro do coraçãozinho dele estava isolando ele. E a sensação que eu tive era, eu não vou falar, eu não vou procurar ajuda e uma hora vai ficar tudo bem, uma hora eu vou acordar desse desespero e vai ficar tudo bem. E é muito triste, porque a gente que ama, a gente quer chacoalhar a pessoa e falar, vamos, eu tô com você, vamos procurar ajuda, vai dar tudo certo. E, ao mesmo tempo, a gente também não quer ser invasiva, porque a gente sabe que cada pessoa tem o seu tempinho para cair a ficha. E a gente tem que respeitar, né? Sim, Nina, mas assim, eu acho que tem que cair esse tabu, né? Por terra isso, da gente ter a vergonha de chegar na pessoa e falar, né? O medo de como ela vai aceitar isso. Porque a gente não pode omitir uma situação, porque é uma criança. Isso. É pela criança que a gente tem que, né, alertar. E por mais que o pai ache ruim, a mãe, mas você fez sua parte, né? Você alertou. Exato. Né? E como é que é lá as mães, quando chegam? Você deve receber, assim, muitas mães, algumas mais perdidas, outras que conseguem aceitar um pouco mais. E chega cheia de dúvidas, né, Joyce? Chega. Nossa, Nina, assim, eu falo assim que Deus me preparou. Que o Benício, ele não veio para mim à toa, né? Sim, eu tenho certeza. Eu tenho absoluta certeza disso. E assim, Deus me preparou para que eu cuidasse de outras mães. Então, assim, hoje eu me vejo uma mulher muito mais forte do que eu era, né? E todos a gente até comentou, antigamente você não tinha muita informação. Não tinha. Se você tivesse tido o Benício agora, talvez fosse diferente? Fosse diferente, porque hoje eu vejo, né, com 6 meses ele já tinha sinais de autismo, né? Só que eu não sabia o que era autismo, né? Então, pois é. E às vezes a gente fica muito irritado também das pessoas não saberem o que é autismo, Nina. Mas é por isso que você está aqui, porque a gente vai ensinar. Porque daí a gente tem que ensinar as pessoas, né? O que é, e leva um tempo para as pessoas aprenderem, mas tá aí, né? A informação tá aí, o Google tá aí, quem não sabe pode pesquisar, né? Então, você acha que o preconceito é muito grande? É muito grande, Nina. É grande demais.
novembro, eu tive um preconceito dentro da igreja, né? Então a gente fica assim, preconceito é dentro da escola, é dentro de um supermercado, não, mas dentro da igreja também existe preconceito, né? É mesmo? Onde eu e meu filho, nós estávamos sentados na frente e nós fomos convidados a sentar atrás, porque o Benício estava atrapalhando o culto pelo fato dele ficar andando na pontinha dos pés e fazendo girinho. O Benício não gritava, né? O Benício, ele é não verbal, né? Então ele não estava atrapalhando o culto, até mesmo porque se ele tivesse, eu teria tirado ele. E depois eu ouvi da pastora da igreja que realmente o meu filho estava atrapalhando o culto. Muito triste, e né? que as pessoas não podiam deixar de cultuar porque o meu filho era autista. E aí eu questionei, mas e meu filho autista, ele pode deixar de cultuar? Né? Isso é bíblico, deixar então, vir as minhas criancinhas. Não é, Nina? E assim, foi um pastor muito preconceituoso, onde ele dizia que... É um despreparo, né? Despreparo, onde ele dizia que na época dele todo mundo hoje em dia seria autismo, que a inclusão agora está em moda. E eu fico pensando, quem dera estivesse em moda mesmo, né? Que as pessoas soubessem incluir, a vida né? seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil. E aí as pessoas às vezes colocam, eu comparo, né? Colocam uma música e diz que está incluindo. Colocar a música é fácil, mas e você dançar junto com a pessoa? Isso aí é inclusão, né? Exato. É você colocar a pessoa ali e você fazer ela participar daquilo. Então, assim, a sociedade tem muito que aprender ainda, né? Tem. Então, assim, o desrespeito, a falta de empatia, existe ainda, né? E é muito grande. Então, assim, como é importante você estar divulgando isso aqui. Vai, com certeza, ajudar muitas pessoas a se interessarem pelo assunto, né? E procurarem saber o que fazer para ajudar, né? Exato. Sábado eu acabei mudando de igreja, né? E na minha igreja nova, tava lá o pessoal tendo treinamento de como lidar com as crianças atípicas, né? Não só o autismo, mas todas as outras. Isso né? já era para estar acontecendo, né, Já Joyce? era, né? Não começou semana passada, Não, né? o autismo A tá gente aí, vê uma né? sociedade tão atrasada. Atrasadíssimas, né? Atrasada. E assim, a cada 36 pessoas, uma é autista. Então, assim, a gente, pelo longo da vida, vai se deparar com muitos autistas. Nossa, né? muitos. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu acho que você já deve Peraí, passar. Jéssica. Tem muita... A gente sofre preconceito, até mesmo, às vezes, a Antonella, minha filha, ela é moderada. Então, ela não tem nenhuma estereotipia, assim, visivelmente aparente logo de quando a pessoa vê ela é diferente, na primeira vez. E muitas pessoas falam assim, é frescura, ela tá se jogando no chão, ela tá fazendo isso, é porque não tem mãe que eduque. E, assim, e não é. Às vezes, a gente tem que saber lidar com ela. Às vezes, ela se jogou no chão do shopping, não é falando assim, levanta daí que você vai ver, ou vai ficar de castigo. Não, ela não vai entender. A gente Ela tem tá que no saber momento dela, ter né? um cuidado, entendeu? Conversar com ela, porque senão às vezes até piora, tendo uma verdade, crise acaba ali piorando. naquele momento, entendeu? E às vezes as pessoas, já passei uma situação, até mesmo numa loja, né, ali no shopping de Taubaté, que onde as pessoas olhavam assim, e ela pegando todas as coisas e jogando no chão, e eu tendo que parar, esperar ela, e as pessoas falam assim, mas você não vai fazer nada? Ela, assim, eu falei, não posso fazer nada agora, eu tenho que esperar ela se acalmar. Mas assim, eu tenho que ficar explicando aquilo. Não, exaustivo. olha, me desculpa, é porque ela tem autismo. E assim, hoje em dia a sociedade, ela tem que ter mais preparação, porque são coisas que a gente não precisa ficar explicando. As pessoas têm que estar preparadas para lidar com essa situação, entendeu? Verdade. Porque, infelizmente, a gente aumentou o índice de crianças com o autismo hoje em dia, e cada vez mais, graças a Deus, agora a gente está tendo um pouco mais de abertura em questão das vagas. Tá tendo ainda um pouco de resistência? Tá tendo, mas acho que cada vez mais a gente tem que lutar mais para poder a gente fazer a inclusão deles na sociedade, porque são pessoas normais, são crianças normais, entendeu? E a gente precisa desse entendimento das outras pessoas também, né? Ela falou das vagas. Depois do intervalo, vamos falar um pouquinho sobre essas vagas, né? Vamos, né? E vamos falar sobre a isenção do IPVA, que eu vi um vídeo seu no Instagram. Isenção da Zona Azul, que muita gente não sabe. Famílias não sabem que tem esse direito e é super importante. Do IPVA está sendo um sucesso, Nina. É isso. Depois do intervalo. Semana do Porta Travesseiro na Havan. Oportunidade única. Porta travesseiro de R$19,90 por só R$9,99 cada. É preço de